Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma exploração aqui com a gente. Olá, sempre um prazer. Hoje, olha, a gente vai mergulhar num material bem específico, tá? É a lição número 6, vem das lições bíblicas para jovens e adultos, publicadas lá no primeiro trimestre de 2006. Isso mesmo, faz um tempinho já. É verdade. A publicação é da Igreja Evangélica Pentecostal Liberdade em Cristo e o comentarista foi o pastor Placídio Tomás da Silva. Pastor Placídio, um nome conhecido em alguns meios. Exato. E o tema dessa lição é o momento-chave, né? A tentação de Jesus no deserto. Fundamental esse episódio. É aquela passagem que mostra a resistência de Jesus bem ali no comecinho do ministério, né? Enfrentando Satanás diretamente. Um relato, assim, muito forte nos evangelhos. Muito forte mesmo. Define muita coisa. E um recadinho rápido. Se esse tipo de análise mais a fundo, sabe? Se esse mergulho em fontes te interessa, aproveita agora. Bem no comecinho, tá? Clica aí para se inscrever, deixa o seu gostei. Ajuda bastante a gente a continuar, né? Ajuda demais. Mostra que vocês curtem esse formato. Faz toda a diferença para a gente seguir trazendo essas conversas. Com certeza. Bom, então vamos lá. O que será que essa lição específica, lá de 2006, do pastor Placídio, revela para a gente sobre esse momento tão marcante? Pois é, essa lição vai fundo nesse evento que é crucial mesmo. O texto base que ela aponta é o de Lucas, capítulo 4, ali dos versículos 1 a 13. Lucas 4. Ok. Mas olha que interessante, a leitura que eles sugeriram para a classe, na época, foi Marcos, capítulo 1, versículos 11 a 13. Usaram Marcos para leitura em aula. Por que será, né? É uma boa pergunta, talvez pela concisão de Marcos ou por algum detalhe específico. Isso já mostra, né, a riqueza de ter mais de uma perspectiva sobre o mesmo fato. E essa coisa dos diferentes evangelhos, a lição fala dos sinóticos, né? Como eles entram nessa história. Exatamente. Os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles contam a história de um jeito bem parecido, né? Por isso são chamados assim. E sobre a tentação, eles concordam nos pontos principais. A lição já destaca isso logo no começo, no primeiro comentário, falando do contexto. Certo. Os três dizem: foi o Espírito Santo quem levou Jesus para o deserto, logo depois do batismo. O Espírito que levou. Isso. Mateus fala conduzido, Lucas usa levado, e Marcos, que foi a leitura em classe, usa uma palavra ainda mais forte: impeliu. Impeliu? Nossa, parece mais intenso, né? Quase uma força irresistível. Dá essa ideia, né? Uma urgência, uma necessidade divina ali. E o que mais Marcos traz que a lição acha importante destacar? Isso, tem algo único em Marcos. Tem sim. É uma coisa que só Marcos menciona. E a lição ressalta bem. Está lá nos versículos 12 e 13 do capítulo 1. Diz assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. Até aí, parecido com os outros. Sim, mas aí vem o detalhe. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Essa parte, vivia entre as feras, só Marcos traz. Entre as feras. Uau! Isso muda um pouco a imagem, né? Não era só um lugar isolado, era perigoso. Exatamente. Pinta um quadro bem mais hostil, selvagem, reforça o isolamento e o perigo real que Jesus enfrentou ali. A provação foi nesse cenário bruto. Entendi. E essas lições costumam ter uma estrutura, né? Texto áureo, verdade prática. Como foi nessa? Sim, é o padrão delas. O texto áureo escolhido foi Tiago 4,7. Bem direto. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Já dá o tom, né? Submissão a Deus, resistência ao diabo. Exatamente. E a verdade prática complementa, quase um resumo da aplicação. Diz que Satanás é astuto, oportunista. E por isso, a recomendação para os crentes é: conheçam a Bíblia a fundo mesmo, para poder usar a palavra como defesa, que foi o que Jesus fez. A base da vitória está aí. Faz sentido. Conhecimento da palavra como arma. Então o cenário está montado. Jesus no deserto, lugar perigoso, levado pelo Espírito, e a arma é a palavra. Aí a lição entra nas tentações mesmo, né?
fala de uma estratégia fracassada de Satanás. Como é isso? Isso. O segundo comentário é sobre essa estratégia que não deu certo. A lição, aí ela segue mais o relato de Lucas, detalha as 3 investidas. A primeira foi a da fome, né? Exato. Mira na necessidade física mais básica. Depois de 40 dias de jejum, a Bíblia é clara, Jesus teve fome. Era uma vulnerabilidade real, física. Não era só simbólico. Imagino a intensidade disso. 40 dias. E aí como Satanás age? Ele chega com aquela sugestão que parece até lógica, do ponto de vista do poder, né? Se tu és o Filho de Deus, manda essa pedra virar pão. Se tu és, já começa provocando, né? Sim, apela à necessidade, ao poder divino dele e talvez até planta uma dúvida. Será que você é mesmo o Filho de Deus? Prova aí, resolve teu problema. Uma tentação bem pé no chão, digamos assim, Legal. prática. E a resposta de Jesus, como foi? Foi na lata. E como a verdade prática já indicava, foi com a Escritura. Jesus cita Deuteronômio. Olha, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Direto ao ponto, colocou a palavra acima da necessidade física. Esse de Deus, da palavra dele, vem primeiro. A vida verdadeira não é só matar a fome física. É uma resposta muito forte. E a lição, ela conecta isso com os nossos dias, traz alguma aplicação? Traz sim. O pastor Plácido observa que essa tática da fome, da necessidade, continua atual. Ele menciona como o desespero pode levar gente a mentir, enganar, até roubar. Felizmente é verdade. E ele faz uma observação interessante com um tom até de crítica social. Diz que, às vezes, a necessidade do povo é usada como desculpa, como pretexto político por gente que só quer se promover, explorando a miséria alheia. Nossa, que ponto interessante ele trouxe já naquela época. E a segunda tentativa de Satanás? Mudou o foco. Mudou totalmente. Saiu do físico, foi para a ambição, para o poder aqui do mundo. Poder. Satanás leva Jesus para um lugar alto, né? Simbolicamente. E mostra para ele todos os reinos do mundo, a glória deles. E a proposta é clara. Olha, tudo isso aqui, essa autoridade, essa glória, eu te dou. Me foi entregue e eu dou para quem eu quiser. Basicamente oferecendo um mundo. Isso. Se você me adorar, tudo isso é seu. É a oferta de um atalho, sabe? Um jeito de ter o domínio do mundo sem precisar passar pelo sofrimento, pela cruz que ele sabia que vinha. Adoração em troca de poder. Já. Agora. Um atalho bem tentador, imagino. Poder sem dor. E a reação de Jesus a essa barganha mundana? Mesma linha. Resposta firme baseada na palavra. De novo, Deuteronômio. Vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Só ele. Nenhuma negociação quanto à adoração. Nenhuma. A recusa é total. Jesus reafirma: a adoração é exclusiva de Deus. Qualquer poder, qualquer glória que exija comprometer essa lealdade é ilegítimo. Tem que ser rejeitado. E nesse ponto, o comentarista, o pastor Plácido, ele comenta algo também. Você disse que ele faz essas pontes? Faz sim. Aqui ele traz um lamento, sabe? Ele observa que, infelizmente, tem crentes que acabam, como ele diz, coniventes com essas glórias do mundo que são passageiras, efêmeras. Coniventes, como assim? Talvez por buscar esses mesmos atalhos ou por ceder à pressão social ou cultural, acabam esquecendo a quem devem servir de verdade, com exclusividade. É um alerta, né? Sobre o perigo de se deixar levar pelo brilho falso do poder mundano. Entendi, é um alerta bem direto mesmo. E a terceira tentação, essa parece que eleva o nível, vai para uma área mais espiritual. Exatamente. A terceira investida é talvez a mais perigosa, a mais espiritualizada na forma. Satanás leva Jesus lá para o pináculo do templo, o ponto mais alto em Jerusalém. No templo. E o desafio é, se tu és o Filho de Deus, se joga daqui para baixo. E o ponto crucial, o mais perigoso aqui, é que Satanás usa a Bíblia para tentar Jesus. O diabo citando a Bíblia. Aí complica. Muito. Ele cita o Salmo 91, aquele que fala da proteção dos anjos, né? Diz algo como:
Porque está escrito, ele vai dar ordem aos anjos para te guardarem, eles vão te segurar nas mãos para você não tropeçar em pedra nenhuma. Usando a promessa de Deus contra ele mesmo, praticamente? É isso. É a tentação de usar a promessa de Deus de forma presunçosa. De forçar Deus a agir de forma espetacular para provar alguma coisa. Tipo, Deus prometeu me guardar, então vou me jogar para ele ter que cumprir e todo mundo ver que eu sou especial. É distorcer a confiança e transformar em teste arrogante. Que coisa sutil e perigosa. E como Jesus sai dessa? Ele também usa a Escritura. Também. Ele responde com outra passagem, de novo de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. E essa passagem coloca a citação de Satanás no lugar certo. Jesus diz, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Simples e direto. Não use a confiança para testar Deus. Exato. A fé confia, não fica testando Deus de forma leviana, né? Jesus basicamente expõe a má intenção, o mau uso da Escritura pelo inimigo. Impressionante. A resposta sempre foi, está escrito. E a lição, ela fala algo sobre o final desse confronto ali no deserto. Tipo, Satanás desistiu. Então, o comentarista pega um detalhe importante lá no final de Lucas 4,13. Diz que, depois de toda a tentação, o diabo ausentou-se dele por algum tempo. Ah, por algum tempo. Não foi definitivo, então. Esse é o ponto. A vitória no deserto foi clara, decisiva, mas não foi o fim da guerra. A batalha espiritual ia continuar. O pastor Plácido até conecta isso com Apocalipse 12:10, que fala do diabo como o acusador de nossos irmãos, mostrando que essa oposição continua ativa. Entendi. A luta não parou ali, e isso leva para aquele ponto que você mencionou antes sobre o contraste, né? Entre Jesus e Satanás. A lição desenvolve isso. Desenvolve sim. É o terceiro comentário da lição. E é muito interessante como ela coloca essas duas figuras, esses dois príncipes, lado a lado. Mostra as características opostas, tudo com base bíblica. Começando por Satanás, como a lição o descreve? Quais características ela puxa? Ela junta vários nomes e descrições dele que aparecem na Bíblia. Ele é chamado de dragão, antiga serpente, lá em Apocalipse. Jesus mesmo o chama de mentiroso, pai da mentira, em João 8. Pesado. Homicida desde o princípio, astuto, como a gente viu na tentação, o acusador. E Paulo, lá em Efésios 2, o chama de príncipe das potestades do ar. Príncipe das potestades do ar, o que isso quer dizer? Indica a influência dele no sistema do mundo que é contrário a Deus. Sabe, no ar cultural e espiritual que a gente respira. A lição também menciona a influência dele sobre reis, nações, que não seguem a Deus. Cita até Daniel 10, falando do príncipe da Pérsia. E o objetivo dele é sempre o mesmo. Levar ao pecado, armar ciladas para os filhos de Deus. É o retrato do líder do reino das trevas. Um retrato bem sombrio mesmo. E, em contraste direto, Jesus. Como ele é apresentado? Como posto completo. O príncipe da luz. A lição enumera os títulos e a natureza dele. Ele é o filho amado de Deus, o pai falou isso lá no batismo. Certo. É o príncipe da paz, como Isaías profetizou. Pedro chama ele de o santo e o justo. Santo e justo. Em Atos capítulo 5, ele é exaltado como príncipe e salvador. E o livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 10, chama ele de príncipe da salvação, o autor da salvação. Príncipe da paz, príncipe e salvador, príncipe da salvação. São títulos muito fortes. A lição explica mais sobre o que eles significam? Explica sim, principalmente usando Hebreus 2. Diz que Jesus, mesmo sendo Deus, se fez um pouco menor que os anjos, ou seja, assumiu nossa natureza humana. Para quê? Para poder morrer por todos nós. Se tornou um de nós para morrer por nós. Exato, e tem mais. Diz que ele foi aperfeiçoado pelas aflições, pelo sofrimento. Aperfeiçoado. Mas ele não era já perfeito? Completa dele, incluindo o sofrimento, o tornou o líder perfeito, o capitão ideal para nos levar para a glória. O sumo sacerdote que entende nossas fraquezas, porque passou por elas. Entende? Ah, entendi. Aperfeiçoado no sentido de qualificado pela experiência. Isso é profundo. Muito profundo. Mostra que o caminho de Jesus não foi o atalho fácil que Satanás ofereceu. Foi o caminho da obediência, do sofrimento pelo outro, que o tornou esse líder perfeito e cheio de compaixão para a nossa salvação. Faz todo sentido. E se a gente junta tudo isso, como a lição faz, fica muito claro o confronto, né?
2 príncipes, 2 reinos, 2 propostas de vida totalmente diferentes. A tentação no deserto foi um round fundamental nessa batalha maior. Que perspectiva. Ver como esse confronto entre 2 reinos. E como a lição fecha isso? Qual a conclusão, o desfecho que ela apresenta no 4º comentário sobre o triunfo final de Cristo? A conclusão é direta. Jesus venceu, triunfou completamente sobre cada uma das tentações do príncipe deste mundo lá no deserto. Não cedeu em nada. Em nada. Usou a palavra como defesa, como arma, mostrou total lealdade e dependência do Pai. Vitória total naquele momento. Mas, como foi dito, o diabo só se afastou por algum tempo, né? A lição volta nisso. Volta sim, reforça isso. Satanás continuou a se opor usando pessoas, circunstâncias, tudo para tentar impedir a missão de Jesus. O próprio Jesus falou disso perto do fim, né? Falou. Onde? Em João 14:30, ele diz para os discípulos algo tipo: olha, o príncipe deste mundo está vindo aí, mas ele não tem poder nenhum sobre mim. Ou, em outras traduções, nada tem em mim. Quer dizer, Satanás viria para a batalha final na cruz, mas não acharia nenhuma brecha em Jesus? Exatamente isso. Nenhuma acusação válida, nenhum ponto fraco moral, nenhuma dívida com ele. Jesus estava limpo, pronto para o confronto final. E o triunfo definitivo, então, vem depois da cruz. É isso que a lição destaca. Precisamente. A lição termina apontando para a ressurreição e para a ascensão. Jesus passou pela prisão, pelo sofrimento todo, pela morte na cruz, cumpriu a justiça de Deus, pagou o preço do pecado, mas, ao 3º dia, ele ressuscitou, venceu a morte, venceu o diabo. E depois de 40 dias aparecendo para os discípulos, confirmando tudo, ele subiu aos céus. E a lição cita Hebreus 1.3. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. À direita de Deus Pai, a imagem da vitória completa da autoridade máxima. Exatamente, é o ápice da vitória. Poder e autoridade incontestáveis. Uau! E essa vitória toda tem implicação para a gente hoje, né? A lição amarra isso. Com certeza, e faz a conexão direta. A vitória de Cristo não é só para a gente admirar de longe, é a fonte da nossa força para resistir também. Ah, volta para o resistir. Sim, por isso a lição relembra o texto áureo, lá de Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A nossa capacidade de resistir não vem da gente, sabe? Vem da nossa ligação com Cristo, que já venceu. A vitória dele nos capacita, pela fé, a resistir e vencer as tentações também. Entendi. A gente resiste porque ele já venceu por nós. Isso muda tudo. Muda tudo. E essa análise toda da lição 6, lá de 2006, ela deixa a gente com uma reflexão final bem importante, né? Que tem tudo a ver com a verdade prática da lição. Qual seria? A gente viu como Jesus enfrentou cada tentação. Fome, poder, teste a Deus, sempre usando o quê? A palavra. Está escrito. Isso não é só um detalhe, né? Não mesmo. Foi a estratégia dele. Então, levanta uma pergunta pra gente hoje. Para quem quer seguir Jesus, o quanto a nossa familiaridade com a Bíblia, o quanto a gente conhece a palavra de Deus, está realmente preparando a gente para as batalhas do dia a dia? Boa pergunta. Porque as tentações hoje podem ser diferentes, mais sutis, né? Culturais, ideológicas. Mas o exemplo de Jesus mostra que a palavra não é só um escudo para se defender. Paulo fala em Efésios que ela é a espada do Espírito. Espada. Uma arma de ataque também. Exato. Uma ferramenta ativa. Para a gente discernir o certo do errado, para refutar mentira, para resistir às distorções que vêm de todo lado. Então, a pergunta que fica martelando talvez seja: como é que está a nossa espada? Está afiada? A gente está sabendo usar a palavra da verdade como Jesus usou? Nossa, quão afiada está a nossa espada? Uma pergunta muito forte para a gente terminar essa análise tirada direto dessa lição de 2006 do pastor Placídio Tomás da Silva. Fica essa reflexão para todos nós. Fica mesmo. Agradecemos demais a quem acompanhou a gente até aqui nessa exploração. Obrigada pela companhia. Permitindo Deus, até a nossa próxima análise.